como todos sabemos, dentre em poucos será apreciado no plenário da Câmara dos Deputados o PL 490. Quero, entretanto, por respeito aqui à imprensa, fazer uma breve palavra sobre esse PL. O que está em discussão hoje no plenário da Casa é o debate de duas teses diferentes. A tese do indigenato e a tese do fato, do fato indígena. O indigenato entende que todo o território brasileiro pertence aos índios. A tese do indigenato desconhece todo o processo histórico brasileiro e que, apesar da nossa nação ter sido feita ao longo de 5 séculos, com a participação de africanos, de europeus e outros povos que se somaram a nós para formar esta imensa nação, para aqueles que defendem a tese do indigenato, o território brasileiro inteiro pertence aos índios, porque eles eram os moradores originários do continente americano. A tese do fato indígena pensa de maneira diferente, e é a ela que nos afiliamos, porque a tese do fato indígena compreende que o índio que estava de posse de determinada terra, de determinado espaço físico, em determinado momento, ele sim, com certeza, merece e tem direito àquela terra. A Constituição brasileira, ela é imprecisa na definição, entretanto, de que momento pode ser caracterizado para se demarcar essa presença do índio. A Constituição brasileira fala que os povos indígenas que tradicionalmente ocupam a terra têm direito a essa terra. O que é tradicionalmente? É aquilo que se pode dizer no direito de um conceito jurídico indeterminado. E cabe a nós, portanto, legisladores, avançar para determinar esse conceito, porque a lei e a vida de tantas pessoas não pode viver nesse limbo de insegurança. Dentro desse sentido, foi apresentado há 16 anos atrás o PL 490, que não fez nada mais, nada menos do que tomar emprestado da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação da questão jurídica referente à demarcação das terras da Raposa Terra do Sol, o projeto de lei 490 toma emprestado todo o conteúdo que foi fundamental para aquela decisão. E nessa decisão, além de 18 condicionantes, se estabelece um marco temporal para caracterizar aquilo que a Constituição brasileira chama de tradicional. E naquele momento, o ministro relator, o ministro Aires Brito, entendeu que o marco temporal era a data de 5 de outubro de 1988. E não é sem razão, é porque foi nessa data exatamente que foi promulgada a nossa Constituição. Está aqui uma constitucionalista ao meu lado, a deputada Bia Kicis. Foi nessa data que foi promulgada a Constituição. Portanto, a validade da norma que fala em tradicionalidade para a ocupação da terra decorre da Constituição. E é por isso que essa decisão foi tomada nesses termos pelo Supremo. E nós estamos, nesse momento, convalidando isso através de uma norma aqui na Casa Legislativa. Eu quero fazer algumas ponderações, além do que já disse. Primeiro, é importante dizermos que atualmente no Brasil, 14% desse imenso território nacional já são reservas indígenas. Para vocês terem ideia do que isso significa, as propriedades rurais brasileiras, todas, de acordo com o IBGE, não é um dado nosso, é do IBGE, o IBGE diz que cada propriedade dessa tem em média 64 hectares. É uma propriedade, meu caro deputado Elton, onde vivem famílias compostas por 4, por 5, por 10 pessoas, em média 64 hectares. Pois bem, se nós dividirmos as terras indígenas, as reservas indígenas, pela população indígena do Brasil, nós temos que cada índio tem direito no Brasil atualmente a 390 hectares. 390, cada índio, não é cada família, é cada índio. E caso
caso seja aprovado, caso não prevaleça a nossa vitória do 490, e se acabe com o marco temporal, como pretendem alguns, teríamos, talvez, a demarcação de mais o dobro, isso é o que está hoje tramitando na FUNAI, mais o dobro da quantidade de terras indígenas que já estão demarcadas. Cada índio, portanto, teria direito ou teria relação com 790 hectares de terra, enquanto que cada família hoje tem direito a 64. Isso significaria 1,5 milhão a menos de empregos no Brasil. Isso significaria nós termos uma perda gigantesca nas nossas exportações. Isso, portanto, significa um imenso prejuízo econômico para o Brasil. Mas, para muito além disso, é importante nós dizermos que essa realidade de não termos o marco temporal, ela vai de encontro, ela vai contra a Constituição brasileira. Porque a Constituição brasileira prevê que cada cidadão e cada cidadã pode ser proprietário de um imóvel. E nós somos proprietários de imóveis do mais rico ao mais pobre, de acordo com a lei brasileira, de acordo com as escrituras públicas, às vezes com a cadeia sucessórica de mais de 200 anos. E que hoje, através de uma declaração, de um laudo antropológico feito lá por alguém, a pessoa simplesmente pode perder esse direito. E a propriedade privada deixa de existir, e o direito adquirido deixa de existir, e a segurança jurídica deixa de existir. Não há nada mais cristalino do que isso. Nós não podemos, em nome de uma tese canhestra, destruirmos o direito e a vida das pessoas.